Duda, eu sei que tem outra parte nessa pauta para você comentar, meu querido, mas eu quero começar pelo discurso mais importante, né? Que é do primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, que ele falou agora há pouco pela manhã, não deu tempo ainda da gente conseguir levantar o discurso, a análise um pouco mais adensada você vai ter hoje no Papo Antagonista com o Felipe Moura Brasil, mas o fato é que o Netanyahu ele deu vários recados à comunidade internacional, né? Ele disse que, olha, vou esclarecer algumas coisas, nós somos atacados, essa guerra não é culpa de Israel, Israel foi provocado, né? O país foi provocado por terroristas do Hamas, e o país está lutando pela própria vida, e que todas as ações adotadas por Israel foram, né, uma defesa, né, e é uma defesa proporcional aos ataques covardes de grupos terroristas. Então, Netanyahu deu um discurso duro, contundente, e assim, e trazendo um pouco para o Brasil, Duda, o Netanyahu jantou o presidente Lula. Essa que é a grande verdade. Enquanto o Duda foi lá passar pano para terrorista e para, né, e para certas pessoas, né, e para certos grupos, o Netanyahu foi lá e colocou o dedo na ferida. Em um linguajar bem popular, ele foi lá e pegou o cacetete e colocou na mesa, né? Exato. Foram vários discursos na ONU falando ali de genocídio, de massacre de Israel contra o povo palestino ou contra o Líbano, né? E o Netanyahu foi lá e disse, olha, a gente está aqui defendendo a nossa vida, né? E esses grupos terroristas, a guerra é contra grupos terroristas, não contra populações, é contra o Hamas, contra o Hezbollah. Isso precisa acontecer, porque essa gente construiu um arsenal e tem planos de destruir Israel, né? O Hezbollah tem 150 mil foguetes, né? O Hezbollah tem uma facilidade muito maior que o Hamas, que governava a faixa de Gaza, de construir esse arsenal, porque o país ele podia importar coisas, armas de vários lugares do mundo, né? Tem uma fronteira ali com a Síria. Então, isso favoreceu muito o Hezbollah, que também mandou muita gente dos seus soldados ali, terroristas, para treinar na Síria, né? Na guerra na Síria. Então, deixar essa estrutura gigantesca, esse arsenal que é maior do que de muitos países do mundo, deixar ali pronto para atirar contra Israel, sendo que eles já estão usando esse arsenal, né? Foram centenas de foguetes já lançados contra Israel, isso é inaceitável, né? Israel tem que ir lá e destruir tanto esses armazéns de armas, quanto os lançadores de foguetes, quanto os membros do Hezbollah, né? Impedir que eles se comuniquem entre si e, se necessário, eliminá-los. Duda, e não foi até acho que foi aqui o César Vieira falando que o Duda foi passar pano. Não, rapaz, foi o Lula. O Duda não passa pano para absolutamente ninguém, rapaz. Nem para mim ele passa pano. Agora, outro discurso importante, né, lá na Assembleia Geral da ONU foi do Luiz Lacalle Pou, né, o Duda, que ele também, desculpa o termo, gente, ele jogou a real. Ele jogou a real e falou que a Venezuela de fato é uma ditadura. Matheus, coloca esse trecho, por gentileza. Y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante, que ha atentado contra la libertad y ha atentado contra el bien común. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés, algunos de ellos, o lamentablemente algunos, por interés. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no solo un proceso electoral viciado.
hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado, en este estrado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también, permítanme, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. Duda, eu vou parafrasear aqui o comentário da Eneida, né? Porque o presidente do Uruguai mostrou claramente o seguinte: o Lula não é mais o cara. Essa que é a grande verdade. Já tem um tempo já que ele não é mais o cara. Ele se acha, né, o cara. Essa frase do Obama, acho que é lá de 2008, né? Uhum. Era um outro momento do Brasil e o Lula ainda conseguia transmitir essa ideia de um metalúrgico, pessoa pobre que conseguiu subir na vida, cheio de boas intenções. Quem conhece o Lula aí dos últimos anos, desde da prisão ali na Lava Jato, né? E isso foi noticiado no mundo inteiro, e a menos as pessoas ali muito ignorantes, todo mundo conhece ali o histórico do Lula e essas posições que ele tem de alinhamento com as ditaduras mundiais, né? E o anti-americanismo ingênuo da década de 70, sindicalista, que acaba meio que indo também na direção contra Israel, né? Essa é a postura do Lula. Agora, o que foi mais vergonhoso do discurso do Lula, que abriu a Assembleia Geral da ONU na terça-feira, foi não citar a Venezuela, né? A Venezuela é uma população de 30 milhões de habitantes, 7 milhões já deixaram por causa de fome, repressão política, falta de perspectiva. Vários desses venezuelanos vieram para o Brasil, todo mundo aqui no Brasil conhece algum venezuelano, ou é garçom, ou é professor, ou é motorista de Uber, eles estão por aqui, não vieram aqui porque gostavam do Brasil, vieram porque ninguém gosta de sair, né, das suas casas, todo mundo prefere ficar em casa, são poucos esses que querem sair, então estão aqui obrigados e não podem voltar para o país deles, né? Então, nenhuma frase, nenhuma citação, isso é um absurdo tão grande. E assim, vários outros chefes de governo, então o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, falou, o presidente do Panamá citou a Venezuela, o Boric citou a Venezuela, o Milei citou a Venezuela, agora o Lacalle Pou citou a Venezuela, e o Lula nada, né? Então, assim, frente a uma fraude eleitoral tão absurda, que foi revelada de maneira tão óbvia, né, pela oposição, que tinha ali as atas eleitorais para demonstrar o resultado efetivo daquela eleição, milhares de pessoas que foram presas. A Venezuela hoje tem mais preso político que Cuba, né? E o Lula não diz absolutamente nada. E aí o Lacalle Pou ele fala, né, olharam para o lado, né, na crise venezuelana, ou porque não tinham interesse, ou porque tinham interesse, né? E o Lula tinha interesse na Venezuela, o PT tinha interesse na Venezuela. As empreiteiras brasileiras lucraram com a Venezuela, as empresas também alimentícias aqui no Brasil também lucraram um monte. E aí o Lula, porque tem essa ideologia esquerdista ou porque tem algum rabo preso ali com o Maduro, não disse nada. Uma vergonha. É definitivamente uma vergonha.